A reunião foi no gabinete do senador José Aníbal. Ele e os senadores Alessandro Vieira e Oriovisto Guimarães são autores de PECs alternativas à que veio da Câmara. E na reunião apresentaram ao relator e à equipe do Ministério da Economia as sugestões para abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil sem mudar a regra do teto e nem parcelar o pagamento dos precatórios. É evidente que dúvidas ainda persistem em algumas áreas sobre o espaço fiscal adequado, justo e necessário, mas fiquei encarregado de aprofundar essas informações e vamos voltar a nos reunir amanhã. O texto aprovado pela Câmara estabelece um limite anual para pagamento de precatórios, dívidas do governo para as quais não cabem mais recursos. O total de dívidas judiciais que deveriam ser pagas em 2022 é de 89,1 bilhões de reais. Com o limite previsto na PEC, esse valor caiu para 44 bilhões e meio. Para esse professor de direito tributário, a diferença para o setor econômico é gigantesca. Mas para os credores e sociedade em geral, mudar a regra do jogo traz insegurança jurídica e torna a PEC inconstitucional. Porque no final das contas, o precatório nada mais é do que uma decisão judicial transitada em julgada, ou seja, que não é mais passível de ser reformada pelo judiciário, em que se reconhece que a União é devedora de um determinado valor para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Então, no momento que você altera as regras de pagamento dos precatórios, você está alterando as regras do jogo. Então, desse ponto de vista, me parece que essa PEC ela padece de inconstitucionalidade porque ela fere um dos princípios fundamentais do nosso Estado democrático de direito, que é a segurança jurídica. A proposta também muda o cálculo do teto de gastos, regra que impede que as despesas do governo cresçam mais que a variação da inflação. Atualmente, a correção do teto leva em conta a inflação acumulada em 12 meses, até junho do ano anterior. Com a PEC, a referência passa a ser a inflação entre janeiro e dezembro. Essas duas medidas, mudança no cálculo do teto de gastos e limite para pagar precatórios, abrem espaço orçamentário de mais de 90 bilhões para o governo gastar em 2022. A previsão é usar cerca de 50 bilhões no Auxílio Brasil, o novo programa social que substituiu o Bolsa Família. O dinheiro vai viabilizar um benefício temporário de R$ 400 até o final de 2022 a 17 milhões de famílias. Especialistas avaliam que alterar a regra do teto no meio do processo orçamentário e ainda adiar o pagamento de precatórios pode afetar a compreensão das pessoas sobre o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e gerar um ambiente ruim para a economia. Por um lado, de novo, você tem um efeito positivo do gasto, de possibilitar o gasto de proteção social. Por outro lado, você vai possibilitar outros tipos de gastos, como emendas, que não necessariamente são gastos meritórios, né? E você também mexe ali nas regras de forma e desancora ali as expectativas das pessoas. Elas não conseguem mais enxergar que você está compromissado, né? Você tem um compromisso com a disciplina fiscal. Isso tudo num momento em que você tem uma inflação crescente e você tem o Banco Central agindo ali, aumentando os juros.